Ela tinha tudo o que muitas pessoas sonham: luxo, viagens, uma vida que parecia perfeita. Mas ninguém sabia que, por trás das paredes daquela casa, Catarina vivia em silêncio, presa em uma prisão invisível. Essa é a história de como ela encontrou coragem para quebrar correntes que ninguém via. Antes de mergulhar nesse relato emocionante, já aproveita para se inscrever aqui no canal A Vida Conta e não perder nenhuma das histórias que podem transformar a forma como você olha para a vida. Era difícil acreditar que alguém cercado por tanto brilho pudesse carregar nos olhos um silêncio tão profundo. Catarina tinha vestidos caros, viagens para lugares que muita gente só via em revistas, jantares em restaurantes que pareciam cenários de cinema. Mas, quando voltava para casa, o peso da solidão e do controle a acompanhavam como uma sombra que não se dissipava, mesmo em meio ao luxo. Você já se perguntou se todo aquele glamour que vemos nas redes realmente representa a felicidade? E já pensou que, muitas vezes, por trás de uma vida de aparências, pode existir uma dor escondida que ninguém imagina? A verdade é que o que reluz por fora nem sempre corresponde ao que se sente por dentro, e muitas vezes quem tem tudo o que o mundo valoriza pode estar perdendo justamente aquilo que não tem preço: a liberdade de ser quem realmente é. Catarina conheceu Lucas quando ainda acreditava em promessas fáceis de futuro. Ele era charmoso, tinha um jeito convincente de se colocar como alguém que podia resolver qualquer problema. No início, ela se sentia protegida, como se estivesse em um castelo de vidro onde nada de ruim poderia alcançá-la. Só que, com o tempo, percebeu que aquele castelo tinha muros altos e portas que não se abriam por dentro. As escolhas que antes eram simples, como sair com uma amiga, usar uma roupa diferente ou até escolher a própria comida, começaram a ser negociadas em silêncio, como se a aprovação de Lucas fosse o único caminho para manter a paz. Cada presente caro vinha acompanhado de um olhar que dizia mais do que 1000 palavras: "Você me deve". E pouco a pouco, Catarina percebeu que vivia numa prisão sem grades, onde o maior castigo era não ser mais dona da própria vida. O mundo lá fora via como uma mulher privilegiada, mas dentro dela havia um vazio que crescia a cada dia. Era uma contradição cruel. Quanto mais riqueza cercava, mais pobre ela se sentia de si mesma. Catarina percebeu que a prisão invisível onde vivia tinha regras rígidas, embora ninguém além dela conseguisse enxergá-las. Aos olhos do mundo, ela era a esposa admirada de Lucas, sempre impecável, sempre sorridente em eventos e festas. Mas aquele sorriso não passava de um disfarce cuidadosamente treinado. Por trás dele, havia um medo constante de errar, de decepcioná-lo, de quebrar as expectativas que ele criava em silêncio. Lucas tinha uma forma sutil de exercer o controle. Nunca levantava a voz em público, nunca se mostrava agressivo diante dos outros. Ele preferia agir com gestos que pareciam pequenos, mas que, juntos, formavam uma rede sufocante. Um comentário sobre a roupa que ela escolheu, um olhar reprovador durante uma conversa com amigos, um silêncio pesado quando Catarina tentava expressar suas próprias opiniões. Cada detalhe funcionava como um aviso. Ela precisava se moldar ao que ele esperava. No começo, Catarina tentava acreditar que isso fazia parte de uma vida de casal. Dizia a si mesma que Lucas queria apenas o melhor para ela, que seu jeito controlador era, na verdade, cuidado. Mas com o passar do tempo, percebeu que estava perdendo sua essência. Os quadros que pintava ficaram guardados em caixas, suas amizades mais antigas foram se afastando, e até mesmo sua voz parecia menor. A cada dia, sua vida era moldada não pelo que ela desejava, mas pelo que Lucas permitia. As demonstrações de poder vinham mascaradas de generosidade. Um carro novo na garagem, um vestido de grife, uma viagem de última hora para um destino paradisíaco. Mas em cada presente havia um peso invisível, como se fosse uma lembrança de que ela não conseguiria nada por conta própria. Quando Catarina olhava para aquelas coisas, não via conquistas, mas algemas douradas que a mantinham ligada a ele. Lucas sabia como manipular com palavras. Dizia frases que pareciam elogios, mas que carregavam veneno escondido. "Você é linda, mas só porque eu te ajudo a se vestir bem." Ou então, "Você é inteligente, mas sem mim ninguém reconheceria isso." Aos poucos, ela começou a acreditar. Sua confiança foi sendo corroída, até que Catarina passou a duvidar da própria capacidade de viver sem ele. As pequenas escolhas do dia a dia se transformaram em campos de batalha silenciosos. Quando queria sair para ver a mãe, Lucas dizia que ela não precisava, porque ele podia resolver qualquer problema que surgisse. Quando pensava em visitar uma amiga,
ele a lembrava de que aquelas pessoas não estavam no mesmo nível deles. Assim, Catarina se viu isolada, cercada apenas por pessoas ligadas ao universo de Lucas, onde ele era sempre a estrela principal. As noites eram ainda piores. Depois de festas ou jantares, quando todos iam embora, as palavras de Lucas se tornavam mais afiadas. Ele questionava sua postura, criticava o tom de sua voz, apontava falhas em detalhes que ninguém havia notado. E, no silêncio da madrugada, Catarina chorava em segredo, sem coragem de revelar sua dor a ninguém. Em alguns momentos, tentava se rebelar. Guardava dinheiro escondido, fazia planos de voltar a pintar ou até ensaiava conversas com amigas antigas. Mas Lucas sempre parecia prever cada passo. Bastava um gesto, um comentário ou um olhar dele para que suas forças se dissipassem. Era como se ele tivesse um mapa de suas fraquezas e soubesse exatamente como usá-lo. Apesar de tudo, havia dentro dela uma chama que ainda resistia. Catarina não conseguia apagar completamente a memória de quem era antes de Lucas. Lembrava-se da alegria de pintar por horas sem perceber o tempo passar, das conversas sinceras com a mãe, das risadas espontâneas com amigas que não a julgavam. Essas lembranças surgiam em flashes, como se fossem pequenos lembretes de que sua vida não precisava ser uma prisão. Mas Lucas era habilidoso em transformar qualquer tentativa de resistência em derrota. Quando Catarina demonstrava desejo de independência, ele usava um tom calmo, quase doce, para lembrá-la de que sem ele ela nunca teria chegado tão longe. Tudo o que você é hoje deve a mim, dizia, enquanto acariciava sua mão de forma quase paternal. Esse contraste entre a aparente doçura e a dureza das palavras a confundia, deixando-a sem forças para reagir. Com o tempo, a mente de Catarina passou a viver em constante conflito. Parte dela acreditava nas palavras de Lucas, se sentia incapaz de enfrentar o mundo sozinha. Mas outra parte, ainda que frágil, gritava silenciosamente por liberdade. Essa dualidade era o peso mais cruel, sentir-se dividida entre o medo de perder tudo e a vontade de recuperar a si mesma. O controle de Lucas não se resumia apenas às palavras ou aos presentes. Ele sabia manipular os espaços, as circunstâncias e até o tempo. Transformava os dias em uma rotina previsível, onde não havia espaço para improviso ou espontaneidade. Catarina vivia como uma atriz em um papel escrito por ele, e qualquer improviso era cortado pela censura de seu olhar. Era esse olhar que a perseguia em todos os lugares. Não importava onde estivesse, Catarina sentia como se Lucas estivesse sempre ali, observando, esperando o menor deslize para lembrá-la de sua posição. Esse peso constante a fazia duvidar até de suas próprias vontades. Será que ela realmente queria algo diferente? Ou será que já havia se perdido a ponto de não saber mais quem era? Esse era o verdadeiro peso do controle. Não eram apenas as regras impostas por Lucas, mas a forma como ele havia invadido sua mente, moldando seus pensamentos até que ela mesma começasse a acreditar que não tinha saída. Naquela manhã, Catarina acordou com uma sensação diferente. O quarto estava silencioso, apenas a luz suave atravessava as cortinas de seda, mas dentro dela algo parecia inquieto. Não era um desconforto físico, era como se sua alma tivesse sussurrado durante a noite inteira pedindo para ser ouvida. Por um instante, ela ficou deitada olhando para o teto, tentando decifrar aquele aperto que não vinha de Lucas, mas dela mesma. Lucas havia viajado a negócios, e a ausência dele transformava a casa em um espaço estranho. O silêncio, que normalmente era sufocante, agora parecia dar espaço para que pensamentos esquecidos surgissem. Foi nesse intervalo que Catarina decidiu visitar a mãe. Há meses ela inventava desculpas para não ir, sempre porque Lucas dizia que não era o momento certo. Mas, sem ele por perto, não havia barreiras aparentes. Quando chegou à casa onde cresceu, sentiu o cheiro familiar do café simples, algo que há muito tempo não sentia. Sua mãe abriu a porta com um sorriso cansado, mas o abraço foi tão forte que Catarina quase perdeu o fôlego. Nesse contato, ela percebeu como estava distante daquilo que realmente importava. Não eram os jantares sofisticados, nem os presentes caros, mas aquela sensação de ser amada sem cobrança, de ser aceita exatamente como era. Durante a visita, sua mãe não fez perguntas diretas, apenas observava em silêncio, como se soubesse que a filha carregava um peso que não tinha coragem de confessar. Mas em um momento, quando Catarina abaixou a cabeça, sua mãe tocou sua mão e deixou escapar uma frase curta: "Você não parece feliz." Essas palavras, simples e ditas quase em sussurro,
atravessaram Catarina como se fossem um espelho que ela não queria encarar. De volta para casa, a mente dela não parava de repetir aquela frase. Pela primeira vez em muito tempo, começou a se olhar no espelho com mais atenção. O que via era uma mulher bem vestida, mas com olhos que não brilhavam. Era como se a vida tivesse sido sugada aos poucos, até restar apenas uma imagem controlada por Lucas. E a pergunta que não queria calar: em que momento ela havia deixado de ser dona de si mesma? A resposta não veio de imediato. Nos dias seguintes, Catarina passou a perceber detalhes que antes ignorava. Cada frase de Lucas agora soava diferente, cada crítica parecia mais nítida, cada tentativa de manipulação soava como um lembrete do quanto estava presa. O que antes ela aceitava como cuidado agora era visto como o peso que a afastava da própria identidade. O despertar não aconteceu de forma explosiva, mas como um processo silencioso. Foi nas pequenas coisas: escolher um livro sem pedir opinião, ligar para uma amiga que não via há anos, voltar a desenhar em um pedaço de papel escondido. Eram gestos simples, mas que faziam sua respiração ficar mais leve, como se cada ato fosse uma fagulha reacendendo algo dentro dela. Lucas começou a perceber a mudança. Um dia, ao notar que Catarina havia saído sem avisar para visitar a mãe, ele tentou usar seu tom habitual, um misto de reprovação e falsa calma. Mas dessa vez, algo no olhar dela estava diferente. Catarina não respondeu com justificativas, apenas permaneceu em silêncio, sustentando o olhar dele como nunca antes. Aquilo o desconcertou. Pela primeira vez, o poder dele não pareceu absoluto. Esse momento foi pequeno, mas para Catarina significou muito. Era como se tivesse dado um passo fora da prisão invisível. Ela começou a entender que a força de Lucas dependia da obediência dela. Sem isso, sua influência perdia parte do peso. Essa percepção foi um estalo interno. Talvez a saída não fosse tão impossível quanto imaginava. Ainda assim, o medo a acompanhava. Havia noites em que acordava assustada, pensando no que seria da sua vida se realmente rompesse com Lucas. Como viveria? Quem acreditaria nela? Essas perguntas surgiam como tempestades, tentando apagar o pouco de coragem que brotava. Mas junto delas vinha também a lembrança do abraço da mãe, das cores que ainda queria colocar em suas telas, da vontade de se sentir viva de novo. Aos poucos, Catarina começou a se preparar, não de forma declarada, mas silenciosa. Guardava pequenas quantias de dinheiro sem que Lucas percebesse, buscava contatos antigos discretamente e, principalmente, fortalecia dentro de si a ideia de que não precisava da aprovação dele para existir. Esse processo era lento, mas cada passo representava uma vitória interna. Um dia, ao caminhar pelo jardim da casa, viu uma borboleta pousar em uma das flores. Ficou observando por alguns segundos, fascinada com a delicadeza e a liberdade daquele ser tão frágil, mas ao mesmo tempo tão leve. Foi nesse instante que sentiu algo dentro dela se alinhar. Se até uma criatura tão pequena podia se mover livremente, por que ela deveria aceitar viver aprisionada? Essa reflexão a acompanhou durante dias, até que se transformou em certeza. O despertar silencioso não era apenas perceber que estava presa, mas reconhecer que ainda havia dentro dela forças que Lucas nunca conseguiria controlar. Ele podia ter moldado sua rotina, afastado suas amizades e sufocado seus sonhos, mas não tinha poder sobre sua essência. Essa continuava ali, esperando o momento certo para florescer. E Catarina sabia, agora mais do que nunca, que esse momento estava chegando. A mudança em Catarina não passou despercebida por Lucas. Ele era um homem acostumado a ter tudo sob controle, a moldar os outros de acordo com sua vontade. Mas agora havia algo diferente no olhar dela. Era discreto, quase imperceptível, mas ele sentia. Já não era a mesma mulher que abaixava a cabeça diante de cada crítica. Havia um silêncio firme, uma resistência que nascia sem alarde, mas que o incomodava mais do que qualquer discussão aberta. Lucas reagiu como sabia, aumentando a pressão. Começou a criticar mais, a fazer observações cortantes sobre cada gesto dela. Quando Catarina comprou um vestido sem pedir sua opinião, ele fez questão de ironizar diante de amigos. Interessante como certas escolhas precisam da minha mão para não parecerem amadoras. Era o tipo de frase dita com um sorriso educado, mas que queimava por dentro. Antes, ela teria se encolhido. Agora, apenas respirou fundo e sustentou o olhar, sem devolver nem uma palavra. Essa atitude o irritou ainda mais.
Cada pequeno ato de resistência se transformava em uma batalha silenciosa. Quando Catarina começou a visitar a mãe com mais frequência, Lucas alegou que estavam gastando tempo demais em coisas sem importância. Quando ela voltou a desenhar, escondida em seu ateliê improvisado, ele questionou por que desperdiçar energia em algo que nunca daria retorno. Mas dessa vez, Catarina não apagou os traços, não guardou os papéis. Continuou. Era como se cada linha desenhada fosse um grito silencioso de que ela não desistiria de si mesma. As discussões começaram a surgir em tom mais direto. Lucas tentava convencê-la de que tudo o que tinha era graças a ele. Você não sobreviveria sozinha, Catarina. O mundo é cruel com quem não sabe se impor. Eu sou a sua proteção. Essas palavras, ditas tantas vezes, já haviam machucado antes. Mas agora, em vez de acreditar, ela sentia um misto de raiva e clareza. Proteção não era o que ele oferecia. O que ele dava era prisão. Essa consciência trouxe coragem, mas também medo. Cada passo de autonomia parecia despertar em Lucas uma nova estratégia para mantê-la presa. Em alguns dias, ele se mostrava doce, como no início, tentando lembrá-la da vida confortável que tinham juntos. Em outros, tornava-se frio, deixando claro que poderia retirar dela tudo o que possuía. Catarina vivia entre essas duas faces, mas, pela primeira vez, estava decidida a não se perder novamente. O embate mais forte aconteceu em uma noite, quando Catarina se atrasou de propósito em uma visita à mãe. Lucas a esperava no portão, braços cruzados, olhar carregado de desaprovação. Você está testando meus limites? Perguntou em voz baixa. Catarina sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não recuou. Respondeu com firmeza: não estou testando nada. Só estou vivendo a minha vida. Essas palavras pareciam simples, mas para ela soaram como a quebra de uma corrente. Lucas tentou usar o mesmo tom persuasivo de sempre. Disse que ela estava sendo ingrata, que devia tudo a ele, que estava jogando fora o que muitas pessoas sonhariam em ter. Mas Catarina já não escutava com os mesmos ouvidos. Cada argumento parecia vazio, repetitivo, como se ele não percebesse que a chave já tinha virado dentro dela. O medo que antes a paralisava agora era substituído por uma convicção crescente. Ela precisava lutar por si mesma. A batalha pela autonomia não se limitava ao confronto com Lucas. Era também um embate interno. Havia momentos em que a dúvida surgia, lembrando-a de que o caminho fora dali seria difícil. Mas logo vinha a lembrança do abraço da mãe, dos rabiscos no papel que voltavam a trazer cor à sua vida, e da sensação de respirar sem pedir permissão. Esses fragmentos eram a força que a mantinha de pé. Catarina começou a organizar sua saída de forma cautelosa. Separava pequenas quantias de dinheiro em lugares escondidos, guardava documentos pessoais em uma bolsa secreta e, acima de tudo, reforçava mentalmente que estava preparada. Cada passo era feito em silêncio, porque sabia que qualquer sinal de fraqueza seria usado contra ela. Mas essa preparação a fortalecia. Já não era apenas uma ideia distante, era um plano real. Lucas, desconfiado, intensificou as tentativas de manipulação. Chegou a organizar uma viagem surpresa para a Europa, como se pudesse comprar sua lealdade com passagens de primeira classe e hotéis luxuosos. Catarina sorriu educadamente, mas por dentro sabia que aquele convite era mais uma tentativa de distração. A cada gesto dele, a convicção dela aumentava. Não havia presente capaz de comprar sua liberdade. O confronto final não aconteceu em gritos, mas em olhares. Em um jantar, cercados de amigos, Lucas tentou diminuir Catarina mais uma vez com uma piada sobre sua falta de talento. Ela o encarou em silêncio, mas dessa vez não desviou o rosto. Seus olhos não tremiam, sua postura não vacilava. Não houve palavras, mas naquele instante ele percebeu que algo tinha mudado. O domínio que exercia sobre ela estava se quebrando, e essa era a batalha que ele nunca havia imaginado perder. Catarina não saiu daquela casa naquela noite, mas dentro dela já havia atravessado uma porta invisível. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha o direito de existir fora da sombra de Lucas. A batalha estava longe de terminar, mas a guerra pela sua autonomia já tinha uma vencedora, ela mesma. O silêncio daquela noite no quarto de hóspedes da casa da mãe foi diferente de todos os outros que Catarina já tinha vivido. Pela primeira vez em muito tempo, não havia passos pesados cruzando o corredor, não havia olhares de reprovação ou comentários velados.
Havia apenas o som da respiração calma de sua mãe dormindo no quarto ao lado e a certeza de que ela estava exatamente onde deveria estar. Dias antes, Catarina havia tomado a decisão que mudaria sua vida. Não foi em um impulso, não foi em meio a uma briga. Foi em silêncio, organizando sua coragem como quem monta um quebra-cabeça, peça por peça, até formar uma imagem clara. Guardou o pouco dinheiro que conseguiu separar, pegou documentos, algumas roupas e, acima de tudo, levou consigo a convicção de que não voltaria mais para aquele lugar onde sua liberdade tinha sido sequestrada. Quando Lucas chegou em casa naquela manhã e encontrou o espaço vazio, sua reação foi previsível: ligações incessantes, mensagens carregadas de promessas e ameaças disfarçadas de preocupação. Catarina olhou para o celular vibrando em cima da mesa e não atendeu. Cada chamada ignorada era um tijolo a mais na ponte que construía para longe dele. Os primeiros dias não foram fáceis. Estar longe de Lucas não significava estar livre imediatamente. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente, lembranças de frases que a diminuíam surgiam nos momentos mais inesperados. Às vezes, acordava no meio da noite pensando que tinha cometido um erro, que não conseguiria sobreviver fora da sombra dele. Mas bastava olhar para os pincéis que resgatara de uma caixa esquecida para lembrar que ainda havia cores esperando para preencher sua vida. Foi nesse período que Catarina redescobriu a pintura. Passava horas diante da tela improvisada, deixando que cada traço fosse uma confissão silenciosa de tudo o que guardou durante anos. Suas primeiras obras não eram perfeitas, mas carregavam uma força bruta, um misto de dor e renascimento. A cada quadro terminado, sentia que recuperava um pedaço de si mesma. Lucas continuou tentando alcançá-la. Prometia mudar, prometia dar mais espaço, prometia devolver a ela uma liberdade que nunca tinha realmente oferecido. Catarina, porém, já não se deixava enganar. As promessas soavam vazias, repetidas, e já não tinham o mesmo efeito de antes. Ela havia descoberto algo que ele nunca poderia comprar: a paz de estar em sua própria pele, sem precisar pedir permissão para existir. Com o tempo, as ligações cessaram. O silêncio que antes assustava agora se transformava em um aliado. Catarina passou a caminhar pelas ruas sem medo, a rir em conversas simples, a reencontrar amizades antigas que pensava ter perdido para sempre. Descobriu que o mundo não era o lugar hostil que Lucas a fazia acreditar, mas um espaço cheio de possibilidades, ainda que com dificuldades. A verdadeira virada aconteceu meses depois, quando uma amiga insistiu para que Catarina mostrasse suas pinturas em uma pequena exposição local. No início, ela hesitou. Pensou que suas obras não eram boas o suficiente, que ninguém se interessaria. Mas aceitou, quase como um desafio a si mesma. Na noite da exposição, ao ver suas telas expostas, sentiu o coração disparar. As pessoas paravam, observavam, comentavam com sinceridade. Algumas chegaram a se emocionar diante das cores intensas e dos traços fortes que carregavam tanto da sua história. Naquele instante, Catarina percebeu que não precisava de aprovação para ser quem era. Não precisava de palmas para validar sua escolha. Estar ali, mostrando sua verdade, já era uma vitória. E foi no meio daquela noite que ela entendeu o que significava riqueza de verdade. Não era o brilho das joias, nem o peso de uma mansão cheia de móveis caros. Era poder olhar para si mesma e sentir orgulho, era poder abraçar sua mãe sem medo de represálias, era poder acordar e escolher o próprio destino. Essa riqueza ninguém poderia tirar dela. Lucas fazia parte de um passado que agora parecia distante. O que antes era dor agora se transformava em aprendizado. Catarina não negava o que viveu, mas já não deixava que aquilo definisse quem ela era. Cada cicatriz se tornará parte de sua força, lembrando-a de que não havia prisão capaz de calar sua essência. No fim daquela noite, ao voltar para casa com a mãe, Catarina olhou para o céu estrelado e respirou fundo. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava exatamente no lugar certo, com a vida inteira diante de si. Não havia luxo, não havia promessas grandiosas, mas havia algo muito maior: liberdade. E essa, sim, era a maior riqueza que poderia conquistar. Catarina entendeu, no fim de tudo, que a verdadeira riqueza não está em coisas que podemos perder, mas na coragem de escolher quem queremos ser. E agora eu quero saber de você: se estivesse no lugar dela, o que faria? Qual teria sido o seu passo mais difícil? Escreve aí nos comentários, porque a sua opinião pode inspirar muita gente. Ah, e se essa história tocou você de alguma forma,
Se inscreve no canal A Vida Conta para acompanhar outras histórias emocionantes como essa. Assim você ajuda esse espaço a crescer e a continuar trazendo reflexões tão intensas. Não esquece também de deixar o seu like, porque isso mostra que você acredita que histórias como a de Catarina merecem ser contadas.